Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para estudar mais uma técnica de reabilitação neurofuncional, que é o método de Margaret Root, ou simplesmente chamado de método Root. Esse método foi desenvolvido por uma terapeuta ocupacional americana, chamada Margaret Root, na década de 50. Esse método, ele se baseia em estímulos sensoriais, que vão buscar normalizar o tônus e com isso facilitar as ações musculares. Assim como as demais técnicas de reabilitação neurofuncional que já estudamos, como a facilitação neuromuscular proprioceptiva e a técnica de Bobat ou o conceito Bobat, a técnica de Root também se baseia no desenvolvimento motor normal. Então, saindo sempre de um controle mais proximal para distal, de cefálico para podal. Além disso, ele também se vale do uso do arco reflexo intacto, na busca de integrar esses estímulos sensoriais e obter assim a contração muscular mais eficiente. O uso desses estímulos sensoriais, portanto, obtendo melhores respostas motoras, provê uma ampla integração sensorial no indivíduo, o que com certeza propicia um melhor controle motor. Esta técnica faz uso de estímulos cutâneos, como os táteis e os térmicos, assim como estímulos proprioceptivos através da ativação de órgãos tendinosos de Golgi, fusos musculares e receptores articulares, para obter uma facilitação do fuso muscular e, com isso, uma melhoria no recrutamento voluntário da musculatura. A técnica de pincelamento é uma das técnicas mais conhecidas, mais famosas, proposta por Margaret Root e uma das mais curiosas. Ela advém de uma sacada fisiológica que a Margaret teve com base aí nos princípios da inervação recíproca, que nós já estudamos também nas demais técnicas de facilitação neuromuscular e que eu já disse a vocês que vai embasar grande parte dos métodos que visam um controle muscular, um controle de tônus e um melhor controle motor. Bom, pessoal, novo dia, nova roupa, mas mesmo assunto, ok? Vamos continuar falando sobre o pincelamento. Para que este estímulo seja efetivo, o pincelamento deve ser dado no dermátomo de mesma inervação dos músculos que se deseja facilitar. Desta forma, vamos pensar como um exemplo o membro inferior. Nós sabemos que no indivíduo hipertônico, num hemiparético, por exemplo, o segmento inferior tem um predomínio na extensão. Então, os grupos extensores estão hipertônicos, portanto, nós queremos inibi-los. Para tanto, temos que estimular os flexores. Esse é o princípio básico aí da inervação recíproca, Facilita-se um grupamento e, com isso, inibe-se o seu antagonista. Então, no caso do membro inferior, e vamos falar aí nos flexores de joelho, então, nós sabemos que o grupamento flexor de joelho é inervado pelas raízes de L4 a S2. Portanto, o estímulo de pincelamento deve ser dado nos dermátomos L4 a S2, ok? Desta forma, eu vou facilitar a contração dos flexores e, através da inervação recíproca, obter uma redução do tônus muscular através da inibição dos extensores. A figura a seguir vai mostrar esse mecanismo para vocês a nível da medula espinal. Nesta figura, nós observamos ali no canto inferior um pedaço de pele, um tecido cutâneo, que deve ser o tecido do dermátomo correspondente ao músculo que se quer facilitar. Então, no nosso exemplo dos flexores de joelho, esse dermátomo deve ser o dermátomo de L4 a S2. São esses os dermátomos que devemos escolher, para receber o estímulo de pincelamento.
Então, quando a gente pincela, quando dá o estímulo cutâneo, geramos ali uma aferência para a medula espinal, que entra ali pela coluna posterior e vai fazer sinapse com uma série de interneurônios. Todos esses interneurônios vão culminar numa sinapse com neurônios motores inferiores. Observe que o neurônio motor inferior, que está indo inervar os músculos flexores do joelho do lado esquerdo, ou seja, do mesmo lado do pincelamento, eles são excitatórios, eles estão estimulando os músculos, ao passo que os interneurônios que estão indo para os músculos extensores de joelho geram nesses motoneurônios alfa uma inibição. Então, com esse mecanismo, eu estimulo os flexores de joelho e inibo os extensores, que no nosso caso patológico, estão espásticos. Note que esse efeito do pincelamento não se limita somente ao membro estimulado. Ele também se reflete, se irradia para o membro contralateral. Do outro lado, acontece o inverso, né? O estímulo que eu dei cutâneo nos dermátomos para facilitar os flexores do mesmo lado, inibe os flexores do lado contralateral e estimula os extensores. Então, desta forma, eu facilito o extensor contralateral e reduzo o tônus ou inibo os flexores. Então, o estímulo de pincelamento é um estímulo que provê muito ajuste de tônus muscular, né? Tanto do lado no qual ele é ministrado, quanto do lado contrário. Aqui, nós vemos a terapeuta utilizando a técnica de pincelamento para facilitar uma resposta tônica. Ela está estimulando os extensores de punho e dedos, principalmente os extensores de dedos, por algum tempo, para facilitar essa resposta. A mesma coisa está sendo feita agora com os paravertebrais, a fim de estimular uma resposta de extensão da coluna e também facilitar a extensão das extremidades superiores e inferiores. Note que o pincelamento é feito contra o sentido dos pelos e num tempo de aproximadamente 5 segundos. Essa técnica fica com seu efeito prevalente até 30 minutos após a sua execução. Nesse momento, a terapeuta usa um pincelamento um pouco diferente, um pincelamento mais lento do que o primeiro. O primeiro a gente até às vezes chama de escovação rápida. Agora é o pincelamento mesmo. Veja, o movimento é mais suave, sempre contra o sentido dos pelos e vai propiciando um relaxamento da musculatura antagonista àquela estimulada. Então, com isso, ela consegue um alongamento melhor da musculatura espástica. Bom, pessoal, então essa foi a técnica do pincelamento. Acho que vocês estão notando que o dia é o mesmo, porém, o cenário mudou. Mas o assunto vai continuar o mesmo, ok? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o uso dos estímulos térmicos propostos por Margaret Root. Vocês já sabem que o calor tende sempre a provocar um relaxamento muscular, enquanto o frio, aplicado de maneira rápida, normalmente estimula o músculo a se contrair. E enquanto o frio, aplicado de maneira mais prolongada, vai gerar no músculo um relaxamento muscular. Root propõe o uso tanto do calor quanto do frio para controlar o tônus muscular. E nós vamos ver um pouquinho como isso pode funcionar. As bases fisiológicas desse mecanismo vocês já estudaram na disciplina de eletro, termo e fototerapia. Então, agora, nós só vamos aplicar aqueles mesmos conceitos dentro do paciente neurológico com algum grau de espasticidade. Aqui nós vemos a terapeuta
aplicando estímulo térmico frio, uma pedra de gelo, na musculatura extensora antagonista ao espástico flexor desta criança. Desta forma, ela aciona o mecanismo de inervação recíproca, inibindo a musculatura espástica e com isso conseguindo o seu relaxamento. Essa é uma forma de aplicar o gelo, utilizando este conceito da inibição recíproca para normalizar o tônus neste momento. Aqui o terapeuta usa o calor, na verdade o calor é neutro, para buscar um relaxamento muscular, portanto com o estímulo inibitório. Bom, pessoal, só para concluir, essa aplicação do gelo, então, deve ser feita entre 3 a 5 segundos por estímulo, e sempre ser requerido ao paciente, na sequência, um movimento voluntário ou então que o terapeuta realize ali um alongamento mantido para se somar aí, a esse efeito facilitador que o gelo promove. Bom, pessoal, outra técnica que a gente tem dentro do método Ruth para facilitar a contração muscular é a técnica de aproximação articular e de compressão articular. Essa técnica visa acionar os mecanismos de cocontração, ativando músculos de maneira mais sinérgica, conforme a gente pode ver no vídeo a seguir. Aqui vemos a terapeuta aplicar uma força na articulação, causando assim a sua compressão contra a maca. Já nesse próximo, vemos a aproximação articular. Ambas as técnicas, como dito, vão ativar o mecanismo de cocontração, atuando mais sinergicamente. Nós também já estudamos que o alongamento muscular pode agir de duas formas diferentes sobre o músculo. Alongamentos rápidos ativam os fusos musculares e disparam uma resposta fásica deste músculo através do reflexo de estiramento, gerando um recrutamento deste mesmo músculo e alongado rapidamente. Então, um efeito facilitador sobre ele. Já o alongamento mantido ativa o órgão tendinoso de Golgi e através já de uma resposta mais lenta, leva ao relaxamento desta musculatura alongada. Então, esses já são conceitos já utilizados em outras técnicas e que também aparecem aqui no método Ruth, conforme a gente pode ver nos vídeos a seguir. Aqui, o terapeuta está utilizando o estiramento rápido para ativar os fusos musculares e, através do reflexo de estiramento, promover a facilitação da contração muscular. No próximo, temos o uso do alongamento mantido para ativar o OTG e, com isso, obter um efeito inibitório sobre o grupo muscular, promovendo o seu relaxamento. Ainda falando em técnicas de compressão, a técnica de Ruth prevê uma manipulação do tendão do músculo a fim de obter um relaxamento do mesmo, através da compressão do tendão com a ponta dos dedos. Então, essa compressão mantida do tendão muscular aumenta a pressão sobre o órgão tendinoso de Golgi e, como sabemos, ele é sensível a uma pressão mantida. Desta forma, ele vai se acionar e vai gerar a resposta do relaxamento muscular. Isso facilita o alongamento do músculo e melhora a sua movimentação e a sua resposta voluntária. Aqui nós vemos a aplicação da técnica de compressão do tendão para a inibição do grupo muscular. Outra proposta de Margaret Rood é o toque rápido sobre o ventre muscular com a ponta dos dedos, uma percussão. Aqui nós vemos a terapeuta utilizando o toque no pé para facilitar o movimento do membro inferior e aqui a percussão do abdômen, recrutando a musculatura e dessa forma resultando até mesmo no movimento do membro inferior desta criança. Em seguida, vamos observar uma outra forma de usar essa percussão, sendo feita de forma contínua sobre o ventre muscular ou sobre o tendão. Esse mecanismo aciona a inibição recíproca também
né, recrutando o músculo dorsiflexor e inibindo desta forma os músculos flexores plantares. Com isso, a gente vai notando que a terapeuta vai obtendo, então, essa inibição dos músculos espásticos e, com isso, vai conseguindo um alongamento mais eficiente. Essa técnica também não tem um tempo definido de utilização, devendo o terapeuta observar a resposta muscular. Assim que você começar a observar que o músculo espástico está cedendo e permitindo o movimento, isso quer dizer que a técnica já começou a surtir o seu efeito. Bom, pessoal, a penúltima proposta de Margaret Root é o uso da massagem lenta para reduzir o tônus muscular. Vocês já estudaram na disciplina de recursos terapêuticos de que a massagem, quando aplicada da forma do deslizamento ou uma massagem leve no ventre muscular, pode relaxar esse músculo. Desta forma, uma massagem aplicada na musculatura hipertônica pode ser usada para normalizar o tônus da mesma. Por fim, Margaret Root propõe o uso da vibração com efeito facilitatório da musculatura. Essa vibração deve ser aplicada na musculatura entre 30 segundos até no máximo 2 minutos e pode ser feita tanto de forma manual como através do uso de mecanovibradores. No caso de um paciente hipertônico, o efeito da vibração também através do mecanismo de inibição recíproca pode gerar uma normalização ou uma redução do tônus muscular da musculatura hipertônica. Dessa forma, não podemos esquecer que a vibração deve ser aplicada sempre na musculatura extensora do membro superior, por exemplo, pessoal. Então, esse é o método Root, em todas as suas técnicas específicas. E para concluir essa aula, precisa ser lembrado sempre de que essa técnica ela pode ser associada, assim como estamos vendo em todas as demais, as outras técnicas, a facilitação, ao Bobat, a Brustrom, com a eletro, né? E também pode ser associada entre si, né? Eu posso usar um estímulo de gelo junto com um mecanismo de compressão de tendão, né? De forma a potencializar o efeito da técnica. Então agora, né, é hora de estudar e colocar em prática as ações propostas aí por Margaret Root.